Olá, iniciando mais um dia com Deus. Nesse dia com Deus, já te convido a agradecer, porque bom é estar na presença do Senhor Jesus. Aqui em Juízes 6, no verso 11, 12 e 15, vai dizer assim: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo de um carvalho que havia perto do povoado de Ofra. Esse carvalho pertencia a Joás, que era da família de Ebiezer. O seu filho Gideão estava malhando trigo no tanque de pisar uvas, escondido para que os midianitas não o encontrassem. Então o anjo do Senhor apareceu e disse: Você é corajoso, e o Senhor está com você. No verso 15 vai dizer assim: Gideão respondeu: Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés. Eu sou a pessoa menos importante da minha família. Então aqui nós iniciamos, esse dia com Deus para falar daquilo que o Senhor tem nos direcionado sobre escolhas de Deus. Deus, ele escolhe sempre o que menos quer se aparecer. Olha que incrível. As escolhas de Deus, elas são diferentes das escolhas humanas. O homem, quando você vai para uma entrevista de emprego, o que ele olha? As qualificações, né? Então, ele já vê o currículo, vê qual é a grade que você tem, curricular, e ali você é escolhido pelas suas formações. Mas na Bíblia, né? No mundo que eu e você vive, que é o mundo que Deus escolhe, é diferente. Deus escolhe pela obediência e normalmente aquele que menos quer se aparecer é aquele que Deus escolhe, porque a palavra do Senhor vai dizer que Gideão estava malhando trigo no lagar, né? Que não era nem um lugar próprio, porque a palavra do Senhor vai dizer assim, malhando trigo no tanque de pisar uvas. Estranho, né? Ele estava no lugar errado. Porque ele estava o quê? Escondido. Ele não estava em amostra, ele estava o quê? Escondido, para que os midianitas não o encontrassem. Ele estava com medo. Então pode-se dizer que ele não era um homem corajoso, não era um grande guerreiro, ele era medroso. Né? Então às vezes a gente fala, meu Deus, como que o Senhor vai me usar com essa capacidade? Eu tenho medo, eu não vou conseguir falar. E o Senhor, ele escolhe quem menos quer se aparecer e quem tem mais dificuldade, porque ele quer falar, colocar a presença dele e dizer assim, eu fiz, eu, Senhor, o fiz. Porque às vezes com a nossa capacidade, nós falamos, nossa, eu consigo. E é só a boa mão do Senhor estando conosco. É o Senhor quem nos capacita, né? Ele que vai colocando no nosso currículo a grade de qualificação, né? Ele vai dizendo capacitado ou capacitada, esforçado, esforçada, corajoso, temente e principalmente obediente. Tanto é que a palavra do Senhor vai dizer assim, ó, no verso 12, você é corajoso e o Senhor está com você. Enquanto você tem coragem, o Senhor, ele começa a te habilitar para fazer as coisas. Enquanto nós nos escondemos do propósito do Senhor, ele não nos usa, né? Porque ele quer em nós coragem, ele quer em nós obediência. E olha, o jovem Gideão, ele foi escolhido para ser um juiz, né? Ele foi ali para guerrear, ele foi para levantar um grande exército para lutar contra os midianitas, para salvar o povo de Israel. Então ele tinha um grande propósito, mas ele estava com medo. E a primeira desculpa que ele disse é assim, olha, como posso libertar, né, o povo de Israel? A minha família é mais pobre, então ele colocou a condição dele. Porque às vezes a gente acha que para Deus usar, a gente precisa ter uma condição. E não é, nós precisamos ter o quê? Vontade, desejo no coração. E assim o Senhor começa a nos habilitar na missão que Ele nos confiou. E aqui Ele vai dizer assim, ó, e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Quem que não conhece uma outra história parecida com essa, né? Que é Davi. Davi, ele foi escolhido para ser rei do povo de Israel também. Só que o que acontece? Ele também era o excluído, né? Ele ficava lá escondido no pasto, cuidando das ovelhas. Quando Samuel chegou para ungir também Davi para ser rei, Davi nem estava na reunião. Davi nem tinha sido convidado, Davi estava lá no pasto. E Samuel falou assim, tem mais algum jovem, né? Tem algum mancebo, né? Que é o que a palavra do Senhor está falando. E aí, o pai, olha só,
Ele estava tão esquecido que o pai dele nem lembrava da existência. Falou assim, tem um jovenzinho que está lá no meio do pasto, cuidando das ovelhas, quis desmerecer, né? Mas Samuel falou assim, traz ele. E quando Davi chegou, Davi foi escolhido para ser rei, né? Então, saiba que Deus, ele vai colocar em vitrine aquele que não quer ser visto, aquele que não quer se aparecer. Deus, ele te escolhe, não é porque você toma frente das coisas, é porque você fica escondido, você tem medo. E o Senhor, ele te escolhe porque ele vê que você é obediente. Mas o Senhor, ele fala para você, seja corajoso. Tome coragem, né, para viver o sobrenatural de Deus na sua vida. O Senhor, ele te convida hoje para viver uma imersão com ele, porque após esse chamado, né, Gideão, ele foi fazer provas com Deus, se Deus estava com ele. E depois ele começou a se preparar, né, para guerrear. E o Senhor, ele começou a selecionar as pessoas que iriam com ele também nessa peleja. Saiba que no propósito que Deus confiou a você, não serão todas as pessoas que irão caminhar com você, mas serão apenas aqueles que Deus designou. Porque para a batalha que Gideão ele ia enfrentar, não foi muita gente, né? A Bíblia mesmo vai dizer que sobraram só 300. Então, assim, de uma grande quantidade do exército, somente 300, ou seja, não foi uma grande quantidade, né? Então, Deus, ele vai selecionar as pessoas certas para andar com você, para te ajudar nesse propósito que ele confiou nas tuas mãos, tá certo? Vamos orar? Pai, te agradeço porque o Senhor nos escolheu, mesmo que a gente não via em nós capacidade, assim como Gideão, que olhava para ele, né, escondido, temeroso, o Senhor o escolheu. Então, se o Senhor nos escolheu, Pai, nos capacita para essa missão que o Senhor colocou em nossas mãos e nos ajude. É o que eu te peço e desde já te agradeço. Se você conhece alguém que tem um propósito, né, mas tem medo, né, fica escondido, envie essa mensagem para ele ou para ela e eu tenho certeza que Deus vai falar grandemente ao coração dessa pessoa, tá certo? Deus te abençoe.